Se alguém aqui acha que esse debate não devia estar acontecendo, fala. Fala agora, ou cale-se para sempre. Porque a gente às vezes fica falando sobre o nosso trabalho, a gente fica falando sobre tudo e parece que não convence essas pessoas, elas não querem saber, elas não estão nem aí. Mas sim, a resposta da pergunta desse debate hoje, onde estão os negros na arte, a resposta é em todo lugar. A gente está aqui hoje por razões históricas. Histórica no sentido da herança que a gente tem responsabilidade de lidar hoje, né, nossa herança colonial, histórico, culturalmente, que está ocupando um espaço simbólico como Mamã. Esse debate, na verdade, com esses artistas e essas artistas maravilhosos, na verdade, a ideia é que ele sirva como uma centelha para que mais questões surjam a partir dele. Quando fui convidado para ser o mediador desse debate, eu me questionei onde, de fato, estavam esses artistas, apagados e sumidos. Antes de dar a fala para a Ana, eu quero trazer uma questão que é uma das questões que também é levantada pela revista, mas fala do seguinte, será que existe hoje está ocorrendo um boom, um dito boom, da produção dos artistas negros na arte contemporânea? E a que se deve essa questão? E será que de fato estamos vivendo um boom relacionado a essa produção ou estamos mais visíveis e organizados? Todas as vezes que eu li um edital que pedia a participação de um artista negro nesse edital, ele dizia que você tinha que estar tratando de questões de raça, de questões do corpo negro. E aí eu ficava, caralho, velho, eu vou continuar no limbo. Muita gente não entendeu por que o convite tinha sido feito a mim. Que não tinha, em tese, uma trajetória como artista. E naquele momento eu acho que eu passei 2014 inteiro enfrentando essas questões de uma maneira não muito leve, porque algumas vezes elas chegavam até mim de uma forma muito pesada. Como é que um trabalho que evoca esse tipo de debate, como o meu, não pode ser considerado um trabalho de arte negra? E aí ele falou, olha, quando você fala em compra e venda de voto, a gente está falando de como a política institucional se relaciona com uma comunidade periférica e negra do Brasil. E aí eu mostrei esse letreiro para ele, eu falei, ó, eu queria pintar alguma coisa na galeria. E aí ele falou, tá, tudo bem, então vamos fazer uma proposta para você pintar alguma coisa na galeria. E aí quando rolou a proposta para participar da exposição, aconteceu um segundo processo que foi a eclosão daquela história lá do helicóptero da Aécio Neves, e que já tinha acontecido, na verdade, mas foi a história daquela imagem do Congresso Nacional do cara batendo o saquinho de cocaína em cima da mesa e a gravação do Perrella, né, com o Aécio. E aí eu tinha feito, me lembrei, na verdade, durante essa dinâmica, que um amigo uma vez me levou para andar, na verdade, em uma região periférica aqui do Brasil. E uma das coisas que me surpreendeu muito foi que ele me disse, Ana, veja, essas relações elas estão imbricadas, essas relações elas são muito complexas. E aqui, por exemplo, no lugar onde eu moro, aonde você vê uma inscrição de Deus na entrada de uma esquina, é uma boca de fumo. E aí, do tipo, tudo isso se juntou. E eu acabei, na verdade, pensando em um projeto em que eu pudesse desenvolver uma frase que discutisse todas essas questões, porque é muito fácil da gente falar sobre a questão da boca de fumo se referindo somente aos bairros às comunidades mais pobres e aos bairros de periferia, né? Eu criei essa frase, na verdade, que era uma pergunta, né? Que bocas alimentam fé em consumir corpos que levam fumo? E comecei a pensar nisso porque existe um trânsito na cidade de vários corpos que são nossos e que são de diversas outras pessoas que levam fumo em todos os sentidos.
levam fumo, levando fumo enquanto aviãozinho, levam fumo porque estão ali na ralação todo santo dia, levam fumo porque trabalham na rua, levam fumo porque dormem na rua, levam fumo porque são afetados pelas políticas públicas. Só que, ao mesmo tempo, existia uma questão para mim que era, não fazia sentido colocar esse trabalho dentro da galeria. Porque as galerias de arte é onde a minoria das pessoas com quem eu quero dialogar frequenta. E eu fiz um cálculo para que a frase ficasse acima do portão. Porque do meio da rua você consegue ver. Se a gente se perguntar onde estão os negros na arte, eles não estão dentro das galerias e dos museus. Uma hora é um filtro a partir da técnica, outra hora é um filtro a partir da temática, outra hora é um filtro a partir de questões financeiras, para que essa participação, ela não é que ela deixe de ocorrer, mas que ela ocorra em menor quantidade. Onde nos é permitido falar e onde há espaço para falar. E acaba sendo o muro, né? Acaba sendo a rua. Eu acabo chegando num ponto de que o meu local de fala, ele é muito específico, assim. Eu me vejo sendo a exceção da exceção. Não porque eu quero, não porque eu decidi, não porque eu acordei e disse, uou, eu sou exceção. Mas porque eu sou mulher, eu sou negra e eu trabalho com tecnologia. E aí, os números mostram que eu sou uma exceção. Não fui eu que decidi isso. Também não tem espaço para mim por trabalhar com arte digital, não é uma coisa convencional, não é uma coisa que bota na parede, não é uma coisa que compra. Exatamente. Eu me senti, quando eu comecei a sacar, opa, eu tô fazendo arte, aí eu me senti assim, meio sem ter com quem dialogar mesmo, assim. E aí eu percebi que uma hora eu ia ter que sair só da tela. Eu estava lá em São Paulo agora em setembro, e eu fui pra agitar alguma coisa mesmo, assim. E aí, em 2 semanas, eu consegui conhecer uma galera que trabalhava com umas coisas massa lá e convencer todo mundo de participar de um evento no meio da rua e fazer a história acontecer. E a história aconteceu e foi massa. Esse evento se chamou Deriva Paredão. E era uma deriva, porque a gente saía de uma galeria abandonada e andava até a Praça Roosevelt, onde tem um grande paredão lá, que é alvo de milhões de pichações, milhões de grafites, e a galera do governo Dória vai lá e pinta de marrom. E a gente interviu nesse paredão lá. E aí teve uma hora que a polícia chegou, e aí eu fiquei brincando que o nosso movimento foi legitimado agora. E aí o policial fez questão de falar com todos os caras que estavam perto de mim para pedir para tirar a projeção que estava rolando naquele momento. E eu estava do lado dele, e ele não se referiu a mim para eu tirar a projeção que estava rolando. E aí eu volto mais uma vez porque a Ana estava falando, né? Eu tenho um trabalho com uma amiga que ele é puramente virtual ainda, ele não existe. Mas chama O Cubo é Branco. O cubo da galeria, do museu, do antro das obras de arte, ele é branco. A historiografia da arte se orgulha em dizer, em falar do cubo branco, explicar o cubo branco, teorizar sobre o cubo branco, e agora a gente está dizendo, o cubo é branco, a gente entendeu. O cubo é branco, e aí? Vai enegrecer, não vai, tá bom, a gente vai pra rua então. Agora todo mundo junto, 1 clique, 2 cliques. Se você sacar, ainda tem uma galera dando palma depois, então vamos unir, vamos pra cima todo mundo. Gravar, tá aí a negona ali, ó, tem um negócio visual. Relaxa, galera, esquece o dia hoje, esquece tudo que aconteceu, a gente tá aqui ocupando por direito. Vamos lá, enquanto a polícia tá voltando pra fuder lá na juventude lá fora, na quebrada. Vamos lá, atenção agora, 10 cliques. Eu vou contar minha história aqui, acho que vou até passar de 15 minutos, que não é fácil ser preto e ser artista, galera. Não é fácil. Então, eu queria a concentração de todos aqui, para a gente focar essa energia e saudar todos os pretos e os brancos também que estão aqui nessa resistência. E queria agradecer muito vocês terem chegado aqui hoje, velho. E para mim não está sendo fácil chegar aqui hoje e subir nesse palco que está falando. Quando nunca está sendo. Que ainda eu continuo me fudendo lá fora, velho. Até agora eu não fui a cota ainda para conseguir o leite da minha pirraia, para chegar em casa.
E aí vim fazendo arte, vim conhecendo o Recife, que eu não vinha. Você sabe como é de comunidade, é difícil você sair da sua quebrada e chegar até o centro da cidade, porque não é fácil passar, já bike fura pneu, o cara tem que chegar no borracheiro, o borracheiro já pensa que o cara vai roubar ele, mas a gente vai na resistência, né? Ah, Ronel, vai ter uma viagem aí, man, e tô pensando, você garante ir pra Europa, velho? Oxi, você ia perguntar, meu irmão, eu vou, velho, porque lá, galera, é outra coisa mesmo. Então, desde chegar no aeroporto, comprar passagem, entrar no avião, ficar no avião, descer lá, fazer check-in, passar pelo FBI, você sabe como é, né? Então, não preciso mais dizer, mais uma agressão. Então, parar 3 horas para a federal, cara, cadê? Documento, negão, pasta, declaração, tu vai pra onde? Tu não tem dinheiro, para que tu faz exposição? Por que tu é artista? E o cara fala na inglês, depois diz, meu irmão, não entendo nada de inglês nem alemão, velho. Compreendo um pouco isso, portunhol. Tu fala, eu vou falando. E foi aquela briga, pá, meu irmão, pode ter uma galera me esperando, já faz 2 anos que eu tô aqui. E parando, só preto, velho, só preto. E a gente foi, velho, foi massa lá, e lá eu tive Hermeto Pascoal, fui ver o concerto dele, e foi massa, assim, com a coisa que ele disse pra mim, eu fiquei até hoje na cabeça e gosto de falar. Fui ver a oficina dele, velho, quando chegou lá e dizendo, a galera aqui é do Recife, pai, ele, oxe, dá-lhe, preto. Tem 2 coisas que preto vem fazer na Europa. Uma, ou vem trazer droga. 2, ou pegou uma gringa e se casou, se deu bem. Olhei pra ele assim, pô, que massa essa fala sua, mas infelizmente não foi assim, velho. Fui convidado como artista para estar participando do festival Aeropalha. Aí, cara, você tá no festival, negão? Aí já tô, velho, como preto, tá, e vim representar. Eu não precisei comer nenhuma gringa não, se casar não, velho. E nem trazer uma bomba de droga não. Na verdade, eu vou daqui, eu vou para Amsterdã, dar um rolê e tirar a brava. E hoje estão ativando um projeto na comunidade da Amaro Branco. E aí, os alunos que a gente foi dar um rolê hoje, por isso que eu dei uma acordei de 4h20, porque eu tenho que estar lá de 6h30 na escola. Então, você sair de Recife para Olinda, é aquele rolo todo. Para quem não conhece, é voltar do sítio histórico de Olinda, né? Ela considera ainda um dos quilombos, né? De Olinda. E é esquecido, né? Tu vai ver muito Sé, 4 Cantos, mas esquece na Amaro Branco. E aí, um vídeo, um rolê, falando um pouco o rolê que a gente estava fazendo. E descontando também os meninos, né? Porque a galera na escola diz que os meninos não sabem fazer nada. E eu faço ao contrário, né? Ele sabe fazer tudo, só baixa atenção, um pouco do diálogo, um jogo aberto. Dentro desses processos históricos de esquecimento, eu gostaria de citar uma fala de um antropólogo brasileiro-congolês, que é o Kabengele Manunga. Parece que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que sua história começou com a escravidão, sendo o antes e o depois dela propositadamente esquecidos. Está lá no Facebook um evento onde estão os artistas negros, já é uma conquista. Mas eu trago a provocação agora porque o que a gente passa, os artistas negros, sim, estão num lugar diferente do artista branco. Que o que eu pensava de Recife ou fora dele não é loucura da minha cabeça, nem tampouco é uma coisa que é só minha. Não, mas tem coisas que a gente dialogando sana melhor, sara melhor, porque nem todo mundo sabe que é passar o dia inteiro com um biscoito treloso na barriga, né? E ninguém sabe, muitas vezes, como é você precisar sair cedo do evento, porque você não tem grana para ir para Mamé tomar uma cerveja, e porque você não pode, porque seu ônibus vai passar, e se você perder esse ônibus, pronto, você se fudeu. Quantos artistas negros nessa cidade têm condições de bancar uma exposição? Sabe? E não é uma questão da gente olhar e dizer assim, estou me sentindo excluído desse sistema, não. Se a gente pensar pela própria construção social que a gente vivencia desde, sei lá, de 500 anos atrás até agora, a própria maneira da gente lidar com o cotidiano, tá entendendo? Da gente, é um processo de resistência. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a gente não ganha a mesma quantidade de grana
que os artistas não negros ganham. Ou eu viabilizo as coisas que eu quero discutir, sabe assim? Ou eu vou trabalhar dentro de um mercado formal, ouvindo o grito do cliente e sufocando a minha expressão. Eu quero cada vez menos estar, mas eu quero cada vez mais que essa presença seja requerida. Então não estou falando só de mim, estou falando de mim, estou falando no geral mesmo. Porque se existe, se está circulando, se está movimentando, se é legitimado, se tem público, se tem dinheiro, né? Então, eles devem querer a gente sim. Agora, eu não vou depender deles, né? Ninguém aqui. A gente não pode personalizar as coisas, mas a gente precisa observar o contexto e ver que existem exclusões. Então, não adianta o Mamã estar aqui com as portas abertas se Carbonel não tiver condições de bancar a exposição dele aqui. Eu só entro aqui no Mamã como abertura de exposição. Sabe por quê? Porque dá comida. E as exposição que não dá comida eu fico triste. Porque eu passo o dia todo no corre andando no Recife, Olinda, para a comunidade dessa, aí chega a mãe, meu filho morreu, meu filho estava ouvindo de droga, eu tenho que pagar aquilo. Ainda de noite eu tenho que... E é forte tudo isso. É forte o que vocês estão dizendo e é forte o que está acontecendo aqui fora. Porque muitos têm medo de lutar e de se expressar. Porque dá medo de... Eu fiquei muito contente de ver essa sala cheia. Mas dá medo de se separar aqui fora e olhar que, às vezes, você só para o mundo. A gente tem que parar de achar que a gente precisa continuar vivendo dentro desse circuito, recebendo migalha, cara. Somente porque você é preto e porque ele, tipo, é uma oportunidadezinha que eu estou lhe dando, uma oportunidadezinha, caralho. Todo mundo tem que sustentar sua pesquisa, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa investir em processo de experimentação, sabe assim? E é uma questão de dignidade, você poder terminar o trabalho que você está fazendo e você pagar as suas contas do mês. A gente tem que parar, enquanto agente de cultura, de pensar o tempo inteiro de que isso é luxo, de que isso é, tipo, o hobbyzinho, a diversão. Não é, cara. Existe um processo existencial aqui. Essa coisa de você elaborar uma exposição, elaborar um projeto, sabe assim, e pensar sempre do tipo, não, o artista vai expor, ele não precisa ganhar grana, ele já está ganhando visibilidade. Visibilidade não garante a sobrevivência da gente, minha gente. Recentemente teve, pela Red Bull, um projeto chamado Afrotranscendência. Faz-se um portfólio incrível, faz-se uma divulgação incrível, faz-se uma coisa com dinheiro do Red Bull, então assim, foi incrível. E aí o que acontece? Você vai ler o edital para participar e não tem grana nenhuma. Se a Red Bull tem vários outros projetos artísticos que dão uma grana do caramba para os artistas, e aí ele faz um projeto chamado Transcendência, Afrotranscendência. E não tem uma coisa muito errada aí, né? Uma segunda questão que a gente precisa encarar aqui em Recife urgentemente é o sufocamento de uma política pública de cultura em nome de uma política pública desviada de turismo. Eu acho que nos últimos 8, 10 anos, todos os espaços culturais da cidade faliram. Liga pra gente, Carbonel, tem uma oficina aqui pra dar lá no Copaz e tal. Agora não tem dinheiro não, velho, nem passagem. E aí? Aí Carbonel nega, um nego desse só porque pensa que foi pra tá bolando. Bolando o quê, meu irmão? Tô me valorizando, velho. Porque é fácil tu chegar na Europa, passeando de férias, tu vê um artista, eu quero esse artista pra mim. Liga pro cara, arruma produtora, o cara vem. Nem foi uma palestra, nem troca experiência, nem troca conhecimento, né? Tal, nada. As pessoas acham que o lugar é esse lugar de visibilidade e legitimação. Se eu consigo chegar nesse lugar, não só vou me comunicar com quem, mas eu sento lá e eu me acomodo, e eu não faço um esforço de voltar com essa produção, ou não faço um esforço de coletivamente conseguir fazer com que essa produção crie uma ponte para chegar nas pessoas, a gente se enfraquece. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse lugar. A gente tem que ter muito cuidado para que o posicionamento da gente em determinados espaços de poder no mundo não sirvam
tá entendendo? Para justificar a incompetência do restante da coletividade. O pensamento ocidental, que se disseminou pela ciência, pela educação, pela arte, é baseado em cima da ideia do penso, logo existo, ou seja, para eu existir eu preciso pensar, eu preciso racionalizar, eu preciso escrever. Qualquer povo, comunidade cuja a produção de conhecimento não passe pela racionalização determinista, está fadado a ser exterminado. Então, do tipo, se você tem uma comunidade que a produção de conhecimento dela passa pelo corpo, ela, por esse nível de pensamento, está autorizada a ser exterminada. Tá entendendo? Ou pela oralidade, ou pela música, ou, sabe assim? Então, tipo, isso não pode ficar para um determinado nicho. Sabe assim? Porque a própria academia hoje ainda é um espaço de não negros. Tem que ter responsabilidade com o lugar que a gente está ocupando. Se eu estou aqui, se Bia está aqui, se Carbonel está aqui, se Carlito está aqui, por mais dificuldade que a gente tenha, a gente tem que fazer esse processo de retorno. Hoje, eu não acredito em produção artística sem formação. Eu não sei vocês, mas eu me formo visualmente vendo os grafites dos meninos na rua. Grande parte da minha formação visual, tipo, Carlito disse que ficou sabendo dos artistas negros na universidade. Quem? Tipo, isso não passou pela minha formação. Muitos dos nomes que ele citou hoje, eu fiquei sabendo na conversa de ontem da gente do WhatsApp, assim. Isso não chegou para mim. Sabe? E não é porque eu estudei. Tipo, eu estudei no Nóbrega, um colégio gigante, assim, tipo, custava uma fortuna. Minha mãe gastava o dinheiro todo do mês dela para pagar a mensalidade, para conseguir passar tranquilo no vestibular, sabe assim? E conseguir, tipo, caminhar. Não é toda mãe que pode fazer isso, não é todo pai que pode fazer isso. Assim, do tipo, eu e Bia, a gente está realmente na exceção da exceção. É inadmissível que a gente não compartilhe o conhecimento. Eu não posso chegar aqui nesse lugar e me colocar no papel de não compartilhar conhecimento. Sabe? Porque se a gente não faz isso, essa cidade e essa política pública que está aí vão engolir a gente, literalmente. É um chamado para a gente começar também a estudar a branquitude, assim, sabe? A racializar o debate, não só quando tem, tipo... Porque é muito fácil a gente falar, não, porque o povo preto, isso é racismo. Agora, quando a gente fala é o povo branco, a gente também tem que começar a se racializar, né? A estudar o processo de branquitude, a estudar o processo de branqueamento, para a gente começar a entender, então, o que a gente vive hoje. A arte se tornou, nos últimos tempos, um conhecimento muito específico, que se tornou excludente. E esse conhecimento específico, ele fica, na verdade, tanto a arte quanto o circuito, ele se fica nessa retroalimentação, nessa autofagia e não expande. A gente só vai conseguir permanecer nesses espaços e fazer com que esses espaços reverberem se nós nos tornarmos mediadores desses conteúdos para que eles se espalhem e que deles nasçam outros conteúdos, assim, a ideia de rede se faça. Infelizmente, gata, um dia não vai dar não. A gente tem que fazer uma semana mesmo de discussão. Então, ano que vem, ser parceria com mamãe, a galera tem que abrir as portas para os pretos entrar valendo. E eu acho que não precisa também chamar a gente só como é novembro não, galera. A gente tem que vir todo mês, todo dia, velho. Tem que parar só mês de novembro. Eu sei que o mês de novembro é do caralho, é foda, assim, resistência, data marcada, mas a gente se fode todo dia, velho.